A paz do Senhor, queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Você está no canal Provocando Milagres na Adoração. Seja muito bem-vindo neste canal, seja muito bem-vinda a este canal, ao canal Provocando Milagres na Adoração. Eu sou o pastor Adelmo e nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de anjos. Muitas das vezes a pessoa passa por situações e fala assim: eu tive sorte quando eu passei por determinada situação. E muitas das vezes não é sorte não, é o Senhor quem enviou o anjo para te socorrer. Muitas das vezes, até quando você está dormindo, em um sono tranquilo, Deus está cuidando do seu sono, porque o adversário muitas das vezes ele vem para atormentar a sua alma. E é aí que é necessário a ajuda, o apoio do Deus da glória ao seu encontro. Nesse vídeo eu quero citar alguns relatos de alguns homens de Deus que tiveram encontro com o anjo, para que você venha ter ciência de que nesse exato momento pode ter um anjo de Deus ao seu encontro, ao seu lado, pelejando pela sua história, ou até trazendo algo que você está a precisar. Pois bem, vamos falar de Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel ele orou por 21 dias. Em 21 dias Daniel orando e nada acontecia no decorrer desses 21 dias. Até que de repente um anjo aparece do nada diante de Daniel. Daniel não entendia nada porque Daniel estava orando e no decorrer de sua oração Daniel ele sentia angústia. Antes de eu falar para você sobre esse anjo que parou diante do profeta Daniel, para explicar para ele o porquê da demora, o porquê que ele não tinha chegado anteriormente no decorrer desses 21 dias, eu quero te falar sobre a sensação que Daniel sentiu quando ele estava orando, porque a Bíblia diz que Daniel orava, mas Daniel estava angustiado. E você vai observar na história de Daniel, que Daniel era um homem de oração e jejum. E nós entendemos, até o cristão que não tem Bíblia, ele já vai chegar a essa conclusão e vai dizer: se alguém está com angústia, com opressão, com a alma oprimida, certamente é algo maligno que está sobre essa pessoa. Mas muitas das vezes, essa opressão é a sensibilidade deste algo maligno. E no caso de Daniel era isso, porque Daniel não estava com nada maligno, porque Daniel era um homem, era um profeta que vivia em oração. Então você vai entender que aquela angústia que Daniel sentia é porque alguma coisa estava acontecendo e por isso a vitória dele não chegava. Talvez você já tenha passado por situações como essa ou conheça pessoas assim. São chamadas de pessoas sensitíveis, pessoas que conseguem sentir, hoje eu não vou sair porque eu senti algo ruim em mim. Muitas das vezes é um espírito maligno já esperando na porta para seguir com essa pessoa, para arrumar algum problema, para fazer alguém estranhar essa pessoa, para que essa pessoa venha em alguma atitude ser mal vista e alguém tirar a vida deste ou dessa. Então essa sensação ruim quando alguém está para sair para algum lugar, para fazer alguma coisa, é sensibilidade de algum anjo maligno, algum anjo das trevas, porque era um anjo. A Bíblia diz que foi uma terça parte dos anjos de Deus que, quando se rebeliaram, inclusive em uma peleja com Miguel, que desceram, foram lançados à terra. Esses espíritos malignos são tudo anjos, só que anjos que inclinam-se para o mal. A Bíblia diz que ele tem 3 intuitos: matar, roubar e destruir. Não nesta ordem cronológica, porque o resumo é a morte, O resumo é a morte. Então é por isso que Deus envia anjos ao nosso encontro para nos socorrer. É por isso que Deus envia anjos para nos alcançar, porque muitas das vezes hortes espirituais malignas, elas se levantam contra o seu casamento, contra a tua saúde. Muitas das vezes você pode pensar que é algo normal, é normal essa enfermidade, às vezes não é. Daniel estava sentindo aquela angústia porque naquele lugar onde ele estava tinha forças malignas. A história vai dizer que Nabucodonosor selecionou jovens aptos, lá em Daniel 1 diz, jovens que não havia nenhuma falha neles, que pudessem habitar lá no palácio, junto com ele, jovens com conhecimento. E eles foram, mas eles perceberam que aquele lugar tinha forças malignas.
Então, aquilo que Daniel estava sentindo era coisa maligna que estava naquele lugar. Talvez você conheça pessoas, ou você mesmo, que esteve em um lugar onde estava dando tudo errado. Neste lugar começa a ter discussão, começa a ter confusão, enfermidade constantemente, cotidianamente. Quando uma pessoa curada de uma enfermidade ou curada, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, uma nova enfermidade aparece. São os príncipes da Pérsia, demônios territoriais. Então, quando o anjo aparece diante de Daniel para narrar para ele o porquê que não chegou anteriormente, ele fala sobre isso. Ele diz assim: Daniel, homem muito amado do Senhor, desde a primeira vez que você inclinou o seu coração para adorar o Senhor da glória, eu já tinha sido enviado para te abençoar. Mas o príncipe da Pérsia, o anjo do mal, ele me impediu de chegar até você. Então foi necessário Deus enviar um anjo de guerra, Miguel, o arcanjo. Então Miguel veio e pelejou contra esse demônio territorial, e por isso eu estou aqui. Não nessas palavras demônio territorial, porque falava-se de príncipe da Pérsia. Então muitas das vezes esses espíritos malignos, eles se colocam como um príncipe daquele lugar. Eles querem ditar o que vai acontecer naquele lugar. Por esse motivo Daniel sentia aquela angústia. Então quando alguém chega num lugar e sente um aperto no coração, uma angústia, é porque algo maligno tem naquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesse vídeo: ainda que tenha uma horte espiritual maligna, Deus, ele não vai te desamparar. Está escrito em Salmo 91, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ou seja, Deus, ele vai enviar um anjo, um guardião de peleja, para pelejar por você, para pelejar a sua história. Então, independente das forças espirituais que possam estar próximas a você, ou alguém que você ama, Deus, ele não vai te desamparar. Sempre haverá um guardião pelejando por você. E é por isso que está escrito em Salmo 91: porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus enviará um guardião. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos e irmãs, em Salmo de número 34, verso de número 7, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, e o livra de todo mal. É interessante, queridos e amados irmãos, que até para você ter um sono tranquilo e reparador, Deus, ele envia anjo. Se você teme ao Deus da glória, ele acampa. Você sabe que acampar, ele deriva-se de estar no local. E nós falamos sobre espíritos ou anjos territoriais, demônios territoriais. É por isso que Deus acampa um anjo na sua casa. Como eu falei no início do vídeo, possa ser que tenha um anjo de Deus no seu lar, agora acampado para te proteger, porque talvez o local que você está pode ter tido ou ter uma entidade maligna, o chamado príncipe da Pérsia, demônios territoriais, para tomarem, para fazerem o que eles gostam, as suas algazarras neste lugar. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, Deus, ele está sempre enviando um anjo para um alvo. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 22, Jacó, em sua fuga de Esaú, seu irmão, ele teve uma visão em sonhos, onde ele viu uma escada que vinha do céu à terra. O Senhor estava em pé em cima daquela escada, e os anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Então Jacó despertou daquele sono e disse: tão temível é esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Então Jacó percebeu que aquele lugar era um lugar de adoração, era a casa de Deus. Por que era a casa de Deus? Porque ele viu anjo naquele lugar, então ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Mas casa de Deus não é literalmente templo que ele estava se referindo, mas ele estava se referindo a um lugar onde tinha anjos andando naquele lugar a serviço do Senhor. A sua casa, ela pode se tornar a casa de Deus. Talvez se você adorar, talvez se você receber em espírito de oração a presença de um anjo do Senhor. Senhor, envia seus anjos. Diga assim: Senhor, envia seus anjos aqui no meu lar, na minha história. A Bíblia vai dizer em Salmo 91 que o nosso Deus, ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Então, se você pedir, Deus, ele enviará.
Então Jacó, quando ele teve aquela visão e maravilhou-se do anjo do Senhor subindo e descendo, e não foi apenas um anjo, foi mais de um anjo, é porque tinha anjos levando cura, anjos trazendo restituição do que se perdeu, restaurando o que se perdeu na vida dessa pessoa, talvez anjos com a espada desembainhada como anjo de peleja. Então o anjo do Senhor, ele tem um intuito, ele não vem apenas por vir, ele tem um intuito. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele prossegue a sua fuga, sua caminhada e fuga do seu irmão Esaú. De repente ele passa por um lugar chamado Val de Jaboque, e quando ele passa naquele lugar, ele avista um anjo. Eu comecei o vídeo falando para vocês que o anjo, ele não anda por andar, ele não perambula por perambular, ele vai por um objetivo. Está escrito em Salmo 91: o Senhor nosso Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Porém Jacó, ele avista um anjo. Talvez na mente de Jacó naquele momento, o anjo estava apenas andando, estava apenas caminhando pelo Val de Jaboque. Mas se você observar um pouco antes, ainda em Gênesis, mas no seu capítulo de número 22, aquela visão que Jacó teve do anjo subindo e descendo pela escada, Deus em pé, é Deus falando para Jacó: ei, eu envio anjos para um propósito, eu envio anjo para um propósito. Então Jacó, ele teve uma percepção que aquele anjo era o anjo de quê? Era o anjo da bênção. Por quê? Porque ele havia pegado a bênção do seu irmão. O problema todo que Jacó estava passando era exatamente por causa de bênção. Então ele teve uma ideia de que aquele anjo era um anjo da bênção. Então ele segura o anjo. A Bíblia fala que Jacó, ele lutou com aquele anjo. Certamente aquele anjo não era um anjo de peleja, era um anjo abençoador. Um anjo, quando ele é designado para um algo, ele só vai fazer aquele algo que ele foi designado. Nós começamos aqui a falar com os irmãos e irmãs a respeito da história de Daniel. O anjo da bênção não lutou contra o príncipe da Pérsia. Foi necessário Deus enviar o quê? Miguel, um arcanjo. Só que talvez no movimento para voltar ao Rei da Glória, talvez no movimento para sair das mãos de Jacó, o anjo tenha ferido, porque a Bíblia vai dizer que Jacó saiu ferido do Val de Jaboque, mas não era um anjo de peleja. Por que não era? Porque Jacó saiu do Val de Jaboque abençoado. Então o objetivo daquele anjo era abençoar. Objetivo, talvez na sua euforia, talvez na sua inquietez, querendo ser abençoado, porque Jacó era um homem afoito. Tanto é que ele já tinha tentado, antes de se passar por Esaú, ele já tinha tentado a bênção antes. A história vai dizer que Esaú chegou a vender a sua bênção por um quisado. Então Jacó já estava ali obcecado pela bênção, por ser abençoado. Então talvez ali naquele momento de euforia, de inquietez, ele não entendeu que aquele anjo estava ali para abençoá-lo, porque o anjo, quando ele vem até nós, ele tem um objetivo, ele não vem simplesmente para andar por andar sem um objetivo. A Bíblia vai dizer que o anjo falou: a partir de hoje não se chamarás mais Jacó, porém se chamarás Israel. Ou seja, ele saiu do Val de Jaboque abençoado, ele saiu com a vitória dele. Queridos e amados irmãos e irmãs, entenda. Talvez você não está vendo, mas pode ter um anjo da bênção do seu lado agora, trazendo uma bênção, um anjo da cura. Isso está escrito em Salmo 91, o Senhor diz em sua palavra: porque o nosso Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito. Como eu falei para vocês que aquele anjo que estava no Val de Jaboque certamente não era um anjo de peleja, ainda que a história fala que Jacó lutou com o anjo, mas um homem não tem o poder de lutar fisicamente com o anjo. E nós vamos ir dentro da Bíblia para você entender que um homem não tem o poder de enfrentar fisicamente um anjo de Deus, principalmente um anjo de peleja, um arcanjo, um dos guerreiros de guerra, um guerreiro preparado para a peleja de Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo número 37 que Senaqueribe manda uma carta para o rei Zedequias, dizendo para ele que iria destruir não apenas Israel, mas os moradores de Israel, todos eles. E a fama de Senaqueribe era enorme, porque já vinha do seu pai, que era um rei sanguinário, um homem que tomava a cidade e reinos através de sangue, através de matança mesmo. Então, quando chegou o conhecimento de Ezequias, ele ficou desesperado.
Agora ele escolheu a nossa cidade para atacar, como eu vou fazer? Provavelmente Ezequias tinha uns 500 mil soldados e Senaqueribe provavelmente 1.900.000. Então o número dos soldados de Senaqueribe era muito maior do que o número de soldados de Ezequias. Então quando chega aquela carta de afronta para Ezequias, imediatamente ele põe-se a adorar a Deus. Segundo a tradição judaica, quando eles colocavam aqueles panos de saco, era o momento que eles se consagravam. E ele fez assim, Ezequias colocou aquele pano de saco, começou a orar e se consagrar ao Deus da glória. Mas chegou ao conhecimento de um dos profetas maiores, profeta de nome Isaías, a situação de Ezequias. Então o profeta Isaías manda uma mensagem até Ezequias dizendo: olha, ele não está desafiando, não, esse Senaqueribe não está desafiando a ti, mas está desafiando o seu Deus. Podem avisar a Senaqueribe, porque esse desafio foi para o seu Deus. Então aquele que se levanta contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua história, e talvez você fique atemorizado, atemorizada, preocupada, porque alguém tem feito algo maligno. Se você apresenta ao Senhor, Deus ele toma a sua peleja. Está escrito em Romanos 8,36 que nós somos mais do que vencedores. Deus não toma a minha peleja, a sua peleja, para a gente resumir em uma derrota. Então, depois que o profeta envia o moço, um mensageiro, para dizer que aquela peleja era de Deus, a história vai dizer que Senaqueribe, na madrugada, junto com os seus soldados, apenas um anjo de Deus, apenas um anjo do Senhor, ele vai até aquele acampamento onde ele estava ali ao redor para ceifar a vida deles, né? Preparando uma cilada, estudando o momento certo para destruir Ezequias e o povo de Israel. Apenas um anjo vai lá e mata 185 mil soldados. Certamente, queridos e amados irmãos, que essa história de Isaías 37, esse anjo que foi, era um arcanjo, era um guerreiro de Deus, esse mesmo que lutou contra Satanás no momento da rebelião. A história vai dizer. Então entenda, um arcanjo, um anjo de guerra, ele tem muita força. Deus deu muito poder, porque são anjos preparados para guerrear. Então se Deus envia um anjo para pelejar, ainda que tenha hortes espirituais malignas, anjos das trevas tentando lutar contra você ou sua felicidade, certamente eles serão derrotados, porque a glória pertence a Deus e o poder a Deus. E quando ele concede a um dos seus anjos o poder, a força, não tem horte espiritual maligna que sobreexista diante da glória desse Deus. Então não se preocupe com as investidas do adversário. A Bíblia diz que esse anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Senaqueribe, quando ele desperta e vê aquele soldado, ele desesperado vai para a sua cidade. A história diz que ele morre lá. Então se Deus ele falou para você que essa luta não é sua, se Deus ele já falou para você que ele não te deixou sozinho ou sozinha, certamente que tem um anjo de Deus pelejando a sua história. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Eu falei para vocês no início desse vídeo que Daniel não estava vendo, mas ele estava sentindo. Daniel, aquela angústia que Daniel sentia, porque tinha lutas espirituais acontecendo ali, é porque tinha alguma horte espiritual intentando contra, mas Deus não deixou Daniel sozinho. Assim é com você. Tem um anjo do Senhor pelejando pela sua história. Se prepara, porque você vai dar o seu testemunho. Deus envia aqueles anjos que Jacó viu subindo e descendo aquela escada. Era anjo da cura, era anjo do renovo, era anjo de libertação, era anjo de guerra, era anjos mensageiros trazendo a mensagem da vitória, já chegou para este ou para aquela. Anjos designados para cuidar, para pelejar e para ajudar a vida. Então saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Tem um guardião de Deus pelejando a sua história. Por isso que nós escrevemos no título desse vídeo: tem um anjo do Senhor próximo a você. Se você gostou dessa ilustração, se você gostou desse vídeo, não saia desse vídeo sem antes deixar um like. Deixa aquele joinha abençoado que ajuda a impulsionar esse vídeo para alcançarmos mais vida. Se você gostou desse vídeo, você não é inscrito ou inscrita, se inscreve neste canal Provocando Milagres na Adoração. Neste canal nós temos variedade, nós oramos em lives pelos irmãos e irmãs, temos o intuito de orar por vida, orientar.
é para edificar vidas. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa esse joinha, deixa esse like nesse vídeo, e o Senhor certamente vai te abençoar grandiosamente. Obrigado pela sua participação, pela sua presença neste vídeo. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.